Em pronunciamento ao vivo, os deputados Marcel Van Hatten e Gilson Marques fizeram uma explanação fundamentada no que concerne aos excessos de Alexandre de Moraes do STF e de suas recentes ações no âmbito do inquérito fake news. Marcel pontuou: o inquérito fake, como tenho chamado, é um dos piores exemplos disso. Além de ser o único a definir, ainda é o cara que investiga e o cara que vai punir. É a suposta vítima e o acusador. Ele foi indicado pelo Toffoli, o que é irregular. Deveria ser por sorteio, não com indicação de relator. Está responsável pela indicação e pela punição. É um absurdo, uma aberração. Ele protestou diante da expressa violação à Constituição Federal e da inércia do Legislativo. Em nenhum país democrático isso pode ser considerado constitucional. O Legislativo não está exercendo seu poder apropriadamente. Ele poderia dar um basta nos excessos do Supremo. Eles formam, em muitos aspectos, mais uma corte política do que jurídica. Eu fico estarrecido com o tanto de opinião que os ministros do STF emitem. Gilson Marques, por sua vez, assinalou: como o poder legislativo tem se afrouxado, o STF vem se empoderando cada vez mais. Aí, a gente tem uma inversão de hierarquia. Em um país democrático, o que seria o ideal? Que os poderes estivessem em pé de igualdade, mas não é o que acontece. O Legislativo toma uma decisão, o STF vai lá e toma outra decisão. Isso vem se tornando corriqueiro. O poder maior está concentrado em 11 ministros. Assim está. Bom, nós estamos aqui para falar um pouco sobre as decisões recentes do STF, Gilson. É o tema da minha live de hoje. E nada melhor que ter um advogado aqui comigo. Gilson é um advogado de mão cheia, na linha de um empreendedor, hoje deputado federal, está junto comigo na bancada do Novo em Brasília. E as decisões recentes do STF estão interferindo ainda mais do que a gente já sabe que a legislação interfere no funcionamento da iniciativa privada. Teve um discurso meu que eu dei nessa semana, não foi um discurso, foi uma fala no tempo de orientação, que inclusive era o tempo do Gilson, depois ele fez a orientação seguinte, em que eu falei que era um absurdo o Supremo Tribunal Federal decidir que no setor público não se pode cortar jornada de trabalho e salários, enquanto na iniciativa privada nós aprovamos uma MP exclusivamente, para que os empreendedores pudessem reduzir salários e jornada para preservar empregos. E o setor público, que é mantido pela iniciativa privada, não aceita essa mesma condição. Ou seja, há uma diferenciação de classes no Brasil entre quem trabalha no setor público e quem trabalha no setor privado, né, Gilson? Enquanto isso, eu vou pegar o laptop aqui. Na verdade, pessoal, uma grande crítica minha para entender como funciona o sistema é que nós temos um monopólio do Poder Judiciário. Então, é só o Estado que pode fazer isso. Existem as câmaras de arbitragem, mas elas não pegaram, digamos assim, elas continuam sendo uma exceção. E fora que existe esse monopólio do Poder Judiciário, o STF é um tentáculo que também tem um monopólio. E esse monopólio é de somente 11 juízes, 11 ministros. E mais do que isso, o monopólio, muitas vezes, ele se concentra em uma pessoa, que é ele que tem o poder de dar uma liminar e vincular o Brasil inteiro. E a gente sabe, todo mundo conhece um pouquinho Novo, Marcel, é de que quando não há concorrência, quando não há outras pessoas fazendo o mesmo tipo de trabalho, a qualidade cai. E numa democracia é muito ruim você estar vinculado a só uma pessoa. A gente tem vários casos, Marcel, de que o prejuízo foi gigantesco. Por exemplo, uma decisão do Fux de sozinho ele suspendeu o processo que discutia o auxílio moradia dos juízes, por exemplo. Esse processo ele ficou 5 anos suspenso, até que depois de 5 anos se decidiu que realmente era irregular, e naquela altura ele decidiu que era irregular, mas por outro lado aumentou o teto de 33 para 39. Ou seja, no fim das contas justificou simplesmente o auxílio moradia como um puxadinho salarial. Ficou mais caro, porque daí tem que pagar todos os encargos em base aos 39, não os 33. Mas o fato não é esse, Marcel. É que 5 anos pagando o auxílio moradia que não precisaria, conforme a própria decisão dele, isso significou muito mais dinheiro do que foi recuperado na Lava Jato. Então agora nas últimas decisões também do STF, nós
ficamos estressados e criticamos, mas a maioria delas, por exemplo, essas do Alexandre de Moraes, ele é o único a definir e a decidir. O inquérito fake, que eu tenho chamado, é um dos piores exemplos disso. Além dele ser o único a definir, ele ainda é o cara que investiga e o cara que vai punir. Então ele é a suposta vítima, ele é o acusador, o que deveria caber, você pode explicar muito melhor do que eu, como é o sistema brasileiro, né? O sistema judicial, criminal brasileiro, o Ministério Público que detém o poder acusatório, mas o Alexandre de Moraes mesmo se arrogou esse papel, né? Aliás, ele foi indicado pelo Toffoli, que já estava irregular, porque o Toffoli deveria colocar para sorteio dos ministros e não indicar um relator. E além disso, ele ainda está responsável pela investigação e pela punição. E o STF foi lá e por 10 votos a 1 decidiu que isso é constitucional. É um absurdo, é uma aberração, porque em nenhum país do mundo democrático isso pode ser considerado constitucional, né, Gilson? É um absurdo. E continuando na linha de monopólio, Marcelo, o Brasil é algo bem estranho, porque a nossa Constituição ela é muito robusta, ela é muito longa, ela trata de tudo. Então, qualquer coisa que você imagina é constitucional. O FGTS é constitucional, o salário mínimo é constitucional, a OAB é constitucional. Então, tudo ele pode ter uma interpretação e por isso pode ser julgado pelo STF. Então, além de ele ser um órgão que concentra muito poder, e esse poder ele pode ser passado para uma pessoa, todos os assuntos também acabam sendo de competência do Supremo Tribunal Federal, o que é péssimo e faz com que toda a estrutura judicial, que o Estado também tem monopólio, só sirva de passagem. Perfeito. Porque se presume que o que o juiz decide está errado, tanto que é possível fazer um recurso e se for criminal ele não vai preso. Se presume também que a decisão de segundo grau, mesmo que 99% não é reformada em terceira instância, ele pode fazer o recurso sem ir preso. E ainda do STJ vai para o STF, que aí sim vale uma decisão final. Então há um poder concentrado gigantesco de uma estrutura de um país que tem 210 milhões de habitantes. E a mesma regra em qualquer canto, seja lá no Rio Grande do Sul, seja lá no Pará, tem que ser tratada da mesma forma por um tribunal de um burocrata que a gente sabe que faz licitação de lagosta, que não vive nenhum dos dois extremos de mundo. Não conhece muitas vezes a própria vida real, né? Vive uma vida de gabinete. Isso. Aliás, aqui está me perguntando a Andréia, vocês não podem entrar com impeachment de vários ministros? Acho que é importante lembrar que nós dois somos deputados federais. Isso significa que nós podemos fazer bastantes coisas, mas não protocolar impeachment de ministro supremo. Protocolar até poderia, mas nós não podemos, porque qualquer cidadão pode, mas nós não decidimos sobre isso. Quem decide sobre isso é o Senado Federal. E infelizmente, no ano passado, inclusive, a Lava Toga, que tinha o nosso apoio, né, para instalar uma CPI para investigar, foi barrada lá, e uma das pessoas que ajudou a desarticular foi o próprio Flávio Bolsonaro na época, né, Gilson, para pedir para colegas senadores retirarem as assinaturas e não deixarem entrar com a CPI da Lava Toga. Isso foi uma oportunidade perdida, a gente espera que os senadores voltem atrás nisso, né? E isso é um bom ponto importante, Marcel, para nós entendermos esse sistema de poder e de monopólio e de concentração. Porque quem indica os ministros do STF também são os senadores através de uma sabatina. Então, existe um vínculo muito forte com uma coisa e outra. Sem contar de que, obviamente, existem muitos senadores, já existe um levantamento que eu não sei de cabeça agora, que um percentual muito grande de senadores tem processos vinculados ao STF. Claro, porque tem foro privilegiado, né? Que é outro problema. Aliás, esse descompasso entre poderes também é algo que precisa ser resolvido. Hoje, como funciona o sistema presidencialista brasileiro, o poder executivo ele tem pouca legitimidade, ele pode fazer poucas coisas, ele tem muitas responsabilidades, mas ele tem pouco poder. Essa que é a verdade do poder executivo.
Por outro lado, o poder legislativo, ele não tem nenhuma responsabilidade e muito poder. E não o exerce apropriadamente hoje, porque poderia botar um basta no Supremo, por exemplo, né, nos excessos. Isso, mas aí o que acontece é que como o poder legislativo ele tem se afrouxado, como você mesmo diz, o STF vem se empoderando cada vez mais. E aí a gente tem uma inversão de novo de hierarquia, porque num país democrático, qual seria o ideal? Que os poderes estivessem em pé de igualdade. Claro. Executivo, legislativo e judiciário. Mas hoje, Marcel, o que acontece? O presidente ou o executivo, que seja o prefeito ou um governador, toma a decisão, o legislativo vai lá e se sobrepõe. E acha que está resolvido, só que não. O STF vai lá e toma uma outra decisão. E isso vem se tornando corriqueiro. E repito, uma estrutura gigantesca de executivo, legislativo, judiciário, de novo concentrado num poder maior, inclusive entre os poderes da democracia, concentrada em 11 ministros. Que formam, em muitos aspectos, mais uma corte política do que uma corte jurídica. Eu fico estarrecido com o tanto de opinião que os ministros dão, não sobre casos em andamento, que eu já acho absurdo, acho que o ministro não poderia tratar sobre casos, muito menos sobre casos que ele pode ser julgador, como também sobre aspectos do dia a dia da política nacional, né? O ministro com Twitter que, enfim, faz... eu não vou entrar no mérito de ministro A ou B, eu acho que nenhum ministro deveria ter essa militância política que a gente está vendo vários ministros do STF fazendo. Isso aí diminui o tamanho da Corte Constitucional Brasileira, que deveria ser uma corte de interpretação dos valores da Constituição. Mas aí é aquilo que você disse, uma Constituição que fala sobre tudo, no fim não foca em nada, né? Não trata só de princípios e valores, que é o que uma Constituição deveria fazer, que é o que a gente vê nas democracias liberais ocidentais, a começar pela americana, que tem uma das constituições mais enxutas e mais claras no que diz respeito a valores. A Inglaterra não tem Constituição? Não tem. Para quem não sabe, a Inglaterra tem uma Constituição que ela é, na verdade, por meio dos costumes e das jurisprudências, não tem um texto só, né? Começou lá com a Carta Magna, depois tem vários textos que são considerados a Constituição, mas não é uma Constituição escrita da forma como a gente tem no Brasil e em outros países. E a nossa Constituição, pelo contrário, é uma Constituição enorme, mais de 200 artigos tratando sobre assuntos que nem deveriam estar lá, né? E incomoda essa situação toda da nossa Constituição, porque tem um livro que eu gosto que é a Constituição contra o Brasil, que é a Constituição dos Miseráveis. Na verdade, do Roberto Campos? Do Roberto Campos, o livro, fica a indicação aí. Na verdade, a Constituição é uma poesia, e quem escreveu é um poeta, porque não adianta estar escrito que as pessoas vão ter direito a isso e aquilo, e é impossível de ser concretizado. Então não adianta lá, as pessoas vão ter um salário mínimo que vem o rol de coisas que é possível comprar. Não é. Riqueza, dinheiro, direito se faz com produção de riqueza, com empreendedorismo, que gera emprego e aí sim faz a roda girar. E não porque está escrito numa Constituição. E é interessante porque a nossa Constituição, ela criou gatilhos contra o avanço. Esse gatilho contra o avanço se chama cláusulas pétreas. Ou seja, que para você modificar determinado artigo, você não consegue, ou então ela precisa passar por um procedimento um pouco mais longo e difícil para ser aprovado. A exemplo disso é a prisão de segunda instância. Para nós aprovarmos, até porque o STF disse por 6-5, alterando em 2016 o entendimento anterior, de que a prisão, o estado de inocência, que é a presunção de inocência, teria que ser feita por alteração constitucional, apesar de eu discordar. Eu também, eu acho que o PL resolvia. Pois é, Marcelo, é interessante, porque nós deveríamos ser governados pelos vivos e não pelos mortos. Então, nós ficarmos condenados por um artigo que só porque está escrito na Constituição, porque alguém naquela época escreveu, é óbvio que eles não são perfeitos, por mais que estivessem bem intencionados. Então imagina a gente viver eternamente... Nem todos, né? Mas vamos pensar que assim, eternamente vivendo uma regra que os mortos fizeram. E existe uma falha muito grande que as pessoas têm
boa índole, digamos assim, de que o que está escrito na lei é bom e é positivo. Mas se esquece, por exemplo, que a escravidão já foi legal, a mulher não podia votar, entre outras coisas e regras e leis absurdas. Então, na verdade, a Constituição, assim como todas as leis, especialmente as ruins, elas têm que ser modificadas, alteradas o tempo todo para acompanhar o avanço. Para acompanhar o avanço tecnológico, o avanço da sociedade. Quando ela se demonstra errada, injusta, sempre mudar.